Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Primeiramente, peço a todos que mantenham o celular desligado ou no silencioso, para que possamos, compreender mais o assunto. Vamos à apresentação da mesa. A minha esquerda que faz a prece inicial, Fátima. À minha esquerda, palestrante Sueli Belfort, com o tema E se fosse Jesus? Eu que vos falo, Inaldo. Estou na direção da mesa. Vamos à aviso da casa. Campanha do Quilo neste domingo é na Vila Popular. Quem quiser participar, comparecer aqui às 8 horas na casa. Temos também a sopa. Começa às 8, vai até às 12 horas. Quem quiser participar da sopa, comparecer às 8 horas na casa. A casa oferece estudo. Está aberta ao público. Na segunda, o livro dos médiuns. Na terça, a Gênesis. Começa às 19, vai até 20h30. Quem quiser participar, pode comparecer esse horário aqui na casa, viu? A casa necessita de doação para gestante. Quem puder doar alguma coisa para gestante, a casa agradece. Temos também a livraria, certo? Quem quiser acrementar mais seus conhecimentos, aumentar seus conhecimentos, só ir na livraria, temos outro livro espírita. Agora vou passar para lá a nossa irmã para que a mãe faça a prece. Olha, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e agradar os nossos pensamentos ao Pai Maior e agradecer por todas as bênçãos que Ele nos concede a cada dia. Agradecer pela família que temos, pelos filhos, pelos amigos, pelo trabalho material e por todas as vezes, quando nós estamos bem, nós fazemos uma prece e Ele vem ao nosso socorro. Agradecer ao amado Jesus, que com toda a sua doçura e com o seu olhar de amor para com todos nós, nos ensina a cada dia a amar a Deus, nos amarmos e amar o nosso próximo. Que as bênçãos de Deus e as bênçãos de Jesus estejam sobre todos nós. Eu passo a palavra para o Ronaldo, que está aqui do trabalho. Sim. Sendo assim, agora vou ler do livro Pão Nosso, item 167, entendimento. Transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira, senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes penteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertamente, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante
A renovação indispensável não é a de plano exterior, flutuante. Transformar-se o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, adotando a própria mente de nova luz em novas concepções, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam. O serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento, ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalize, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora antes as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio: quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho? Faze isto, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Sendo assim, passa a palavra à palestrante Sueli Belfort, que fará uso da palavra com o tema "E se fosse Jesus?". Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente no nosso ambiente, nos nossos corações e principalmente nas nossas ações. Porque as nossas ações vêm mostrar exatamente aquilo que somos. Não adianta a gente estar dentro de uma casa como essa, ou em qualquer outra religião, onde a gente estuda, aprendemos e não exercitamos. Estamos fechando hoje o mês de aniversário com o tema "E se fosse Jesus?". Os outros amigos meus que já estiveram aqui anteriormente, felizes que foram cada um na sua colocação. E nós entendemos sobre esse questionamento. E se fosse Jesus? E trazemos como subtítulo as grandes questões atuais. Vamos refletir um pouco. Se fizéssemos essa pergunta, e se fôssemos Jesus? Esse deveria ser uma pergunta constante na nossa vida, para que assim possamos errar menos. Tentar trazer para nós, dentro de uma ação que a gente esteja praticando ou pensando em praticar, se fosse o mestre, como será que ele agiria? E pensando nisso, deve ser uma prática constante essa pergunta na nossa vida. Diária, já que somos cristãos, temos que agir de conformidade com a nossa doutrina. Essa doutrina é esclarecedora, que nos dá a oportunidade de elastecer as nossas mentes, se assim a gente quiser fazer. E estudando essa doutrina, é que a gente começa e que a gente começa a fazer várias percepções. Trazendo para as questões atuais, a tecnologia às vezes nos impede. Esse deve ser o questionamento para errarmos menos, né? Somos cristãos, temos que agir em conformidade com a doutrina cristã, a doutrina dos Espíritos.
foram esclarecidos que estamos hoje colhendo o que fizemos ontem. E aí eu pergunto, o que estamos colhendo hoje? Né? E o amanhã? Vamos colher o que estamos plantando hoje. Por outro lado, a asa da razão nos chama ao raciocínio. Como ser desprendido? Como ser justo na partilha do pão? Se tem pessoas passando fome na minha casa, na minha mesa, está sobrando pão. Essa é uma realidade que a gente, quer queira, quer não, sabe que existe. A gente sabe como fazemos a campanha do quilo aqui na nossa casa para tentar minimizar o sofrimento daqueles que necessitam do pão material. O pão espiritual é fornecido aqui pela casa através dos trabalhos, quer seja a campanha do quilo, quer seja a doação do enxoval. Esse é o pão espiritual. Aí a gente vê assim, nos dias atuais, as questões relacionadas com o mundo têm sido debatidas cada vez mais. Essas questões nos dizem respeito não somente aos governantes, aos ecologistas e aos cientistas, mas também toda a nossa sociedade. Nós vivemos num planeta de prova e expiação. Só que esse planeta está passando por uma crise ambiental muito grande, muito presente. A gente está vendo que o clima da gente está mudando muito. Ora, e o que o Espiritismo tem a ver com isso? Muito. Se quisermos parar para nos conscientizarmos e estudar realmente a doutrina espírita, a gente vai ver quem tem uma conexão de uma coisa com a outra. Vivemos numa sociedade marcada por um crescimento muito grande, desigualdade social entre indivíduos, entre os países e dentro dos próprios países. A gente vê um país como o Brasil, uma desigualdade social muito grande, onde os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso se chama desigualdade social. Enquanto uma situação de incerteza, crescimento da pobreza e da desigualdade, gerando um incremento de violência e da insegurança e do xenofobismo. Xenofobismo é o conceito que define as manifestações de aversão, hostilidade, de ódio contra pessoas que são estrangeiras e são vistas como forasteiros. A gente, quando olha, recentemente choveu granizo aqui no nosso interior. O que está acontecendo com o nosso planeta? Quando nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente se questiona. Amamos realmente a Deus? Amamos ao nosso próximo? Estamos cuidando da natureza? Nós somos parte da natureza. Nós somos a natureza. Somos todos filhos do mesmo Criador, com responsabilidades mútuas. Dentre tantas, cuidar do lugar onde vivemos, que é nosso planeta. Há uma grande quantidade de lixo quando a gente vê chuvas torrenciais, como foi de ontem para hoje. Essa semana teve muita chuva. E a gente viu a quantidade de lixo aglomerado pelas ruas. De quem é a culpa? Dos governantes? A gente sempre está colocando a culpa em alguém. Mas nós não trazemos para nós a nossa parcela de responsabilidade. Responsabilidade social. E aí vem dizendo, quando a gente vê essas fotos, que é de domínio público, né, a gente vê que a Amazônia é tida como o pulmão do mundo. Mas esse pulmão do mundo está chorando. Ele está sendo feito isso aí. Quem está fazendo? A humanidade. Esses pseudos
que se chama seres racionais. Até que ponto somos racionais mesmo para fazer o que estamos fazendo aí? Teve Dom Philip, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, e Bruno Pereira, dois ativistas da Amazônia. Dom Philip, um britânico, que deixou o seu país para fazer pesquisas aqui na Amazônia. E dessa pesquisa, lançar um livro. E Bruno Pereira, ele é um indigenista, era indigenista, e lutava pela mesma causa do Bruno, do Dom Philip. Juntaram-se para fazer a defesa da Amazônia. Defesa essa extremamente necessária para conscientizar as pessoas de que isso não podia continuar. Isso afeta o meio ambiente e a camada de ozônio na Terra. Essa outra foto são das fábricas, que poluem o mundo indiscriminadamente. E se vai ter pessoas que trabalhem contra isso, de certo, serão eliminadas, como foi eliminado Dom Philip e Bruno Pereira. E aí a gente começa a analisar. E se fosse Jesus, o que faria? Os ecologistas denunciam que o próximo colapso será a capacidade do planeta em atender às demandas de matéria-prima. Ora, sem matéria-prima, o que é que vamos fazer? Não vamos ter como nos vestir, como termos um alimento, porque vai faltar subsídios. Isso vai se dar daqui a 2050 anos, pelo um colapso, que a própria ONU nos faz ver isso aí. A ONU fornece inúmeros relatórios científicos sobre a condição de nosso planeta, sobre os riscos que corremos. E se não corrigirmos hoje, porque a gente sempre vai deixando para depois uma possível via de resolver aquilo. Mas se a gente tiver uma consciência, a gente começa a vislumbrar. Não, esse caminho que eu estou tomando não é o caminho certo. Talvez se eu mudar a rota do caminho, comece a pensar, se fôssemos Jesus, o que faria? Se fosse Jesus hoje, será que ele aceitaria essas fábricas poluindo? Não aceitaria. Os espíritas dizem que o processo de evolução do planeta Terra deixará de ser um mundo de prova e expiação para se firmar no mundo de regeneração. Nós, habitantes hoje desse mundo de prova e expiação, estamos preparando o mundo para a regeneração? Será? Esse mundo que a gente está preparando hoje é para nossos filhos, nossos netos, e ou talvez pudermos reencarnar já nesse mundo de regeneração, se merecimento tivermos. Isso já está em pleno curso e vai provocar mudanças importantes na vibração do orbe, o que significa que só permanecerão por aqui aqueles que vibrarem com frequência compatível. Aí eu pergunto, estudando para fazer essa palestra, eu me vi em muitas situações algoz. Não como a pessoa que está sofrendo, mas eu me vi em muitas situações algoz. Algoz porque eu não me preocupo em separar o meu lixo. Algoz porque muitas vezes eu negligencio na hora de cuidar do planeta. Algoz porque talvez a preocupação eu achava até então que deveria ser dos governantes, dos cientistas ou das ONGs. Mas quem faz essas ONGs poderá ser qualquer um de nós. Então, a partir de nós nos conscientizarmos, a gente consegue mudar. E a gente está aqui nesse mundo de prova e expiação para isso. Temos que evoluir. A partir do momento que a gente isso atentar para nós. Siga outra rota. E seguindo outra rota, encontrarás um caminho melhor
para você e todos que aqui circulam. Aí vem os conselhos de Jesus acerca disso que a gente tem falado. E a gente pergunta, e se fosse Jesus? Deus não criou a terra simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Esse habitada de forma racional, humano e consciente das nossas ações, das nossas boas ações. Isso são 3 versículos tirados da Bíblia. Deus vai realizar seu objetivo na terra, está em Isaías 55:11. Ele não vai deixar que ela seja destruída, nem que se torne inabitável. Isso, de uma certa forma, é consoladora, né? Mas é preciso que a gente tenha a certeza que temos que fazer a diferença. E essa diferença não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Os mansos possuirão a terra e terão grandes alegrias na abundância da paz. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmo 37, 11, 29. Isso aí foi tirado da Bíblia, tá? Aí a gente vê com esse salmo aí, intrinsecamente, que a reencarnação existe. E já estava na Bíblia. A forma com que eles mostram o tema de reencarnação, ele bota em outras palavras, mas aí denota realmente que existe a reencarnação. Deus promete que os humanos vão viver na terra para sempre e em paz. Quanto aos maus, serão eliminados da terra. Provérbio 2, 22. E Deus promete retirar da terra as pessoas que continuarão praticando coisas ruins, e isso inclui aquele que destrui a terra. Quanta gente egoísta destrói a terra. Quantas árvores são derrubadas para benefício de muitos pseudos ricos, porque a maior riqueza não é desse mundo, é a riqueza dos mundos espirituais. E derrubam sem a menor pena, sem a menor dor. Sem se preocupar com o pulmão do mundo, faz parte de onde ele vive. E é necessário que as suas ações sejam revalidadas. Quando a gente vê essa foto, a gente começa a analisar a fome no mundo. Mais uma vez eu digo que todas essas fotos é de domínio público, que estão na internet ao alcance de qualquer pessoa. A gente vê aqui uma senhora e uma criança com sede, com fome, né? E necessitando de quê? De um amor, de um carinho, de um prato de comida. No século XXI, percebemos inúmeros movimentos preocupantes. De um lado, incremento da pobreza e da desigualdade social. Isso não é utopia. Basta a gente ir na rua para ver quantas pessoas, pessoas abandonadas existem. Aqui mesmo a gente doa sopa aos sábados e vem pessoas de vários lugares, necessitadas do pão material. E esse incremento da riqueza faz com que a pobreza seja cada vez mais presente na vida de muitas pessoas. No século XXI, percebemos inúmeros movimentos preocupantes, de um lado o incremento da pobreza e da desigualdade social, e do outro, uma maior degradação da natureza e do meio ambiente, gerando um clima esquisito. De um lado o calor, que beira os 50 graus, e do outro um frio, que leva a temperatura a um outro extremo, chegando a menos 50 graus. Gente, eu tenho parentes que moram no Canadá, e essa semana a gente conversando, ela disse que estava menos 27 graus lá. Eu não consigo mensurar como é menos 27 graus. Mas eu sei dizer aqui que nosso estado está com calor terrível. Por isso que essas chuvas
torrenciais. Há um desequilíbrio no meio ambiente por conta do egoísmo e da insanidade de muitos de nós. Chegando a menos 50 graus, além de tsunamis, enchentes, tempestade, numa situação jamais vista no planeta Terra. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, tinha 14, 15 anos, eu adorava dizer, o Brasil é um país tropical. Hoje a gente só pode dizer que uma hora está quente, outra hora está chovendo, e quando chove, chove muito, e quando está quente, está muito quente. Muito quente. E aí vem os conselhos do nosso irmão Jesus. E se fosse Jesus? Se ele estivesse aqui entre nós, passando tudo isso, o que ele nos diria? Quais seriam os seus conselhos? E vem através das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Embora ainda necessite trilhar longo percurso, são essas criaturas as mais sérias candidatas ao reino do céu, o reino espiritual. Felizes daquele que sofre, felizes daqueles que padecem, porque deles serão herdados o reino do céu. Mas a gente tem que ficar contente com o sofrimento do nosso semelhante, ou a gente tem que estirar a mão e auxiliar? Como será que a gente deve se comportar? Através dos aconselhamentos do Cristo, a gente deve se solidarizar com os nossos semelhantes. Se humanos que somos, temos que ter atitudes humanas. Não enveredar pelos caminhos tortuosos da ambição. Hoje em dia, para ser alguém em muitos lugares, você tem que ter uma boa condição financeira, bom carro, e assim você se sobressai perante todos os outros. Você é o cara, você é aquela mulher, aquela ali é diferente. Por quê? Porque ela tem uma casa, ela tem um carro, ela tem uma boa condição financeira. Esquecemos todos nós que somos filhos do mesmo Criador. Que o mais rico deveria sempre estender a mão para o mais pobre. O que mais sabe deve ensinar aquele que menos sabe. Porque é uma tarefa divina. Amar a Deus sobre todas as coisas, mais uma vez eu enfatizo. E o próximo como a si mesmo. E amamos realmente a Deus. Quando a gente já faz essa diferença de um para o outro, muitas vezes pela cor, eu sou preta, aquele é branco, eu sou rico, aquele é pobre. E mais, já foi levantada essa questão aqui, mas eu gosto de enfatizar, com as opções sexuais de cada um. Quem somos nós para elegermos os eleitos do Criador? Religião foi criada pelo homem, mas tem pessoas de religião tal que dizem, eu sou filho do Criador, eu mereço o céu, aos outros o inferno, talvez. Quem somos nós? Julgamos sem nem saber a condição de cada um. Pré-julgamos, né? Apontamos e a gente não se corrige. Quando acordamos de manhã, deveríamos perguntar, Senhor, o Senhor que me deixou acordar, que me fez dormir, que me aconselhou, o que queres de mim que eu faça hoje? Porque eu me digo cristão, mas faço poucas coisas que o cristianismo mostra para fazer. Eu ainda julgo, eu ainda sou ambiciosa, eu ainda sou ganancioso, eu ainda faço muito mal, mesmo quando quero fazer o bem. E muitas vezes a gente utiliza isso como ferramenta de desculpa. Ah, porque eu estou preso à carne. E é preso à carne que a gente deve se desassociar do mal e deixar dar ênfase ao bem. Porque eu não tenho mais os livros aqui. Nós estudamos o Pentateuco kardeciano. Tem os estudos aqui na nossa doutrina, na nossa casa. Tudo isso nos requer
aprendizado. Não é aprender por simplesmente aprender, é aprender para exercitarmos. E desta feita, nos melhorarmos. Estamos preparando um mundo que talvez a gente volte para ele ou não. Aí a gente se confronta mais uma vez com essas duas fontes. O degelo do glacial Ártico e essas enchentes. Com a camada de ozônio está tendo problema. E o degelo ocasiona disso. Das imensas fábricas. Existe um país no glacial Ártico que ele é só gelo. Com o degelo que está tendo lá, várias casas estão se acabando. E essas enchentes que tivemos recentemente no Rio Grande do Sul é face aos nossos desatinos. Muitas vezes a gente diz, mas e o que o Espiritismo tem com isso? Isso é uma questão política? Não, gente. Isso é uma questão que a gente precisa se apropriar dela e fazer elastecer a nossa mente, para ver se nossas atitudes são as mais coerentes para realmente criarmos um planeta melhor. Tudo depende de nós. Jesus deixou aqui os seus conselhos. E nós, poucos de nós, seguimos esses conselhos. E a gente vê o quê? No Livro dos Espíritos, na pergunta 735, diz assim: quem pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades de segurança, da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Está no livro 3 e o capítulo é o 6º. Destruir sem necessidade. É uma pergunta forte, que requer da gente um raciocínio, um amor por tudo aquilo que nos permeia. E a resposta vem: predominância da bestialidade. Forte, né, essa resposta. Sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. E que necessidade tem de tanta destruição? E quando a gente fala de destruição, não só é lá no pulmão do mundo, não. É destruição na nossa casa. Muitas vezes nós condicionamos o nosso lixo de forma errada e não ajuda nem aqueles coletores. Muitas vezes a gente pega um animal para criar sem condição e nós o castigamos. Estamos degradando a natureza, sem menos parar para raciocinar. E ele diz aqui mais: os animais não destroem senão por suas necessidade de se alimentar. Mas o homem, que tem livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede. A gente sabe que a gente, muitas vezes, é seguida por maus espíritos. Vou dizer assim, maus espíritos, irmãozinhos menos esclarecidos. Só que a gente tem um livre-arbítrio. Seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal. Qual é a condição que a gente deve seguir? É aquela porta larga e a porta estreita. É a resposta essa que Deus nos dá quando a gente pede: Senhor, já que tu me concedesse acordar dessa noite de sono, o que queres que eu faça? Ele sempre vai esperar o melhor de todos de nós. E nós temos condições de fazer o dia de hoje melhor do que fizemos ontem. E de corrigir no dia de hoje o que fizemos de errado ou deixamos de fazer no dia de ontem. E assim, meus irmãos, a gente vai trazer para cá um mundo melhor. Aí eu venho trazer uma questão não política, mas de conhecimento, tá? O economista francês Thomas publicou o livro Capital do século XXI. Nos revela dados gráficos e informações de que a concentração de renda na sociedade global vem aumentando cada vez mais nos últimos anos
e que os dados atuais são muito parecidos com o início do século XX, com ricos e poderosos abocanhando grande parte da riqueza global. A gente vê isso nos altos índices de quanto mais ricos tem no mundo de hoje. Tem um rico aí, um pseudo-rico, que agora ele está colocando chip, tentando colocar chip no crânio das pessoas. E dessa forma tentar monopolizar o ser humano. Com essas revelações, o mundo começou a compreender muitos dos desajustes e dos desequilíbrios internacionais. Uma sociedade que cria grande riqueza e que, em sua grande maioria, é apropriada por uma pequena parte de afortunados, um grupo de privilegiados que usufrui do melhor do sistema capitalista, dos luxos e do hedonismo, propiciando pela posse do capital. É aquele rico que quer ser sempre rico, mesmo que ele tenha que destruir os pobres. Hoje em dia há uma crescente corrida para quem quer ser mais. Né? A gente vê em várias empresas que só quem tem o primeiro lugar nas vendas, o melhor funcionário, ele tem um olhar voltado das empresas para ele. Mas a gente começa a pensar, a Ângela estava conversando comigo, estava me dizendo, que esforço quem faz palestra faz, estuda, pesquisa para estar aqui. E poucos percebem isso, até porque não tem necessidade disso. Mas aí alguns fazem, eu não gostei da palestra daquela mulher. Eu estava conversando com a Ângela exatamente assim. Os esforços de quem passa dias pesquisando. E assim mesmo são naquelas empresas, naquele escritório. Sabe-se lá como aquele funcionário chegou naquela empresa, teve greve de ônibus, mas ele aqui se movimentou, pegou um carro, pegou uma moto, pegou uma carona e esteve lá. Mas poucos desses funcionários vão ter o olhar voltado dos donos da empresa. Mas aquele que terá primeiro lugar em vendas, vai ter o olhar voltado, vai ser premiado, vai ser elogiado, né? Então, esforço é para ser percebido. Não aplaudido de pé, que não se precisa disso, mas um esforço. Quem está na frente do enxoval ali, ninguém sabe o esforço. Eu vi Maria aí, ninguém sabe o esforço que Maria faz para estar à frente de um trabalho como esse de enxoval. Mas não tinha há um tempo desse atrás. Foi preciso a intuição divina, o despertar de pessoas que hoje estão à frente desse trabalho, que significa muito dentro de uma casa como essa. Que esforço faz essas pessoas que estão na sopa, cortando verdura, muitos indo buscar os ossos, temperando, distribuindo, organizando a fila. Esse é um esforço que precisa ser evidenciado. Nada de aplaudido, nada de muitos. Ninguém vai virar santo por causa disso. Mas é preciso que a gente tenha consciência espiritual para ver, para enxergar. Quantas pessoas chegam aqui em busca de um remédio espiritual e encontra aqui nessa casa? Muitos aqui, que estão aqui, que são voluntários, eu não gosto de dizer trabalhadores, eu gosto de dizer voluntários pela causa espírita, têm na sua trajetória grandes ou pequenos esforços para estar sempre aqui, atendendo com um sorriso, dando passe, fazendo consulta, fazendo a sopa, campanha do quilo. Esses são os esforços que faz valer um sorriso, um abraço afetuoso. E poucos percebem, mas é verdadeiro. Né? Então, vêm os conselhos de Jesus através das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus não se refere ao simples chorar. Reconhece sua condição atual, compreende, e compreender já é um outro passo para a sua ascensão. Gente, eu trouxe esse ponto que muito me toca. Os animais, como todos nós sabemos, faz parte da natureza.
são necessários para nós. Creio eu que muitos de nós, a casa que tem, adotou animais de estimação. E esses animais, eles vêm para nos ajudar. Quantas vezes a gente está deprimido em casa, eu sou uma delas, triste, e vem um cachorrinho, um gatinho, se juntar a nós. Mas o que a gente está vendo hoje são animais jogados fora. Aqui mesmo no Girador, tem tanto cavalo solto. E muitos deles feridos, açoitados. Por que isso? Eu me pergunto, eu moro aqui na principal que passa os ônibus, quantas vezes eu vejo gente em cima do cavalo, açoitando o cavalo. O cavalo já está andando. Ele é um ser de Deus. E quantos animais, cachorro, gatos estão soltos na rua? Quantos pássaros estão presos em gaiolas? Se Deus deu asa aos pássaros, por que prendeu o pobrezinho do pássaro dentro da gaiola? E quando muitas vezes aqueles homens, me desculpe se alguém faz aqui essa prática, mas é verdade, andando com a gaiola, passando, como se tivesse um pássaro voando. Temos direito a fazer isso? Eles fazem parte da natureza, assim como nós também. E esses animais que estão sendo maltratados merecem isso? Qual o karma que esses animais têm para ser pagos? Nenhum. E aí, vem o Livro dos Espíritos, na pergunta 595, e ele diz, os animais têm o livre-arbítrio de seus atos, eles não são simples máquinas como acreditas. Porque quando a gente monta no cavalo, parece que a gente está montando numa máquina. Quando a gente despreza um cachorro na rua, ali está parecendo alguma coisa como se fosse um lixo. Quando a gente mata um animal, hoje mesmo eu vi uma matéria no Bom Dia Pernambuco, onde homens estavam cercando uma tartaruga. Para quê, meu Deus? A pergunta, para quê? Deixava a tartaruga seguir o rumo dela. Quando uma mulher atirou numa onça que estava em cima de uma árvore, a onça caiu, os seus cachorros acabaram de matar a onça. Que ser humano é esse? Que trata os animais dessa forma? Por quê? Para quê? Eles fazem parte da natureza também. Então ele diz aqui, eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades. E não pode se comparar à do homem, sendo muito inferiores ao do homem. Eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Os animais seguem a lei do progresso. Nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também são, mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. Era bom que fosse o contrário, né? A gente foi submisso aos animais. Para talvez a gente sentir a dor que eles sentem quando açoita, quando mata um pobre ser de Deus. Nesse ambiente de incremento na desigualdade, aumento da pobreza e de instabilidades crescentes, os espíritas se subdividem. Uns acreditam que, como somos reencarnacionistas, acreditamos que vivendo vidas várias vezes em corpos diferentes. Tudo que passamos na vida material está diretamente ligado aos resgates que servem para nos auxiliar em nosso crescimento espiritual. Mais uma vez, pego o anjo emprestado. Resgate espiritual. Nós temos uma colega, que é voluntária da casa aqui também, que está com o seu marido com câncer. E, recentemente, eu fui visitá-lo. A mim incomodou por demais o sofrimento dele. E a gente começa a se perguntar,
Somos alguma coisa? Somos mais do que os outros? Por que nós nos comportamos como sermos superiores? Esse corpo de carne que nos veste pode ser tirado a qualquer momento. E o Espírito, ele vivifica. O karma, que eu e a Ângela estavam conversando, que o termo certo não é karma, esse débito que trazemos de vidas passadas, podemos pagar em várias prestações. Mas ele também pode ser minimizado se nós trilharmos o caminho do bem. Aí, às vezes, a gente diz assim, esse bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. E a escolha é sua, meu bem. A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. E usufruir desse livre-arbítrio nos mostra o caminho que devemos seguir. De um outro lado, encontramos outros indivíduos que se condoem com a situação desses irmãos e buscam auxiliar de uma forma ou de outra, visando mitigar, diminuir os sofrimentos que neles impingem, que eles estão passando. Então, se a gente puder ajudar os nossos semelhantes para minimizar esse sofrimento, a gente está fazendo muita coisa. Minimizar o sofrimento é o que a gente veio buscar nessa casa. Porque muitos de nós, quando adentramos aqui, trazemos doença, quer que seja no corpo físico ou no corpo espiritual. Aí vem os conselhos de Jesus respondendo a pergunta, e se fosse Jesus? Materialismo e providência divina. Sobre o apego à riqueza, Jesus alerta aos seus discípulos para o fato de ser impossível servir a Deus e a Mamon. E relativamente às necessidades materiais dos homens e às suas preocupações cotidianas, Jesus apela para a confiança na providência divina, afirmando que vosso Pai Celestial sabe do que necessitais, de tudo isso e que cada dia já basta o seu afã, ou seja, o seu trabalho. Isso está em Mateus 6, 19 e 34. Não ajunteis para vós tesouros na terra, mas é uma coisa que a gente faz mesmo. A gente muitas vezes, né, tem um bazar aqui de roupas, mas é muito difícil algumas pessoas se desapegar daquela roupa. Nem cabe mais, mas vai que eu emagreça e aquela roupa volta a dar em mim. Meu Deus. Maria pediu roupa para a gestante. Meu menino já está com 12 anos e eu ainda tenho fralda dele. Danos. Daqui a pouco o menino se casa e você ainda está com a roupinha de quando ele era criança. O desapego material. A gente tem que se livrar dessa doença, porque a gente nem está precisando mais, mas a gente não consegue desapegar, né? Então, ele diz aqui, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajunteis para vós tesouros no céu, onde não os consome nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também estará teu coração. Está em Mateus 6, 19, 20. E aí vem a porta larga, continuando os conselhos de Jesus, e a porta estreita. A porta larga é aquela das festas. É aquela de ter sem se preocupar com o dia de amanhã. É aquela onde o egoísmo se faz presente da nossa vida. É onde amontoamos os bens cada vez mais. Os tibetanos têm mania de dizer, eu já disse isso aqui algumas vezes, que nós ocidentais somos um barril com um buraco embaixo. Eu tenho um carro 2024, vou querer um 2025. Já sai 2026, eu quero 2026. Eu tenho uma casa na cidade, quero uma casa no campo, na praia, em Tamaracá, em Igaraçu, não sei onde, e a gente vai botando. E nada nos satisfaz. Porque o apego ao material é tão grande que a gente não consegue enxergar o óbvio. E ele diz aqui,
Jesus alerta para as dificuldades que os seus discípulos, que pretendem ser os verdadeiros filhos de Deus, irão encontrar no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna e ao reino de Deus. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição. O caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que entram por aí. Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho da vida. E raros são os que se encontram nesse caminho. Gente, a gente fala de várias empresas que praticam o consumismo exagerado. Mas a gente também encontra empresas que trabalham em prol do crescimento, principalmente aqui no Brasil. Eu trouxe aqui 3 empresas, não sou funcionária de nenhuma delas, nem trabalho para nenhuma delas. O Banco do Brasil tem uma propaganda na televisão hoje que eles têm um consumo inteligente e consciente da nossa energia. A Natura é uma empresa que ela tem vários produtos ligados à Amazônia. Porém, elas fazem o consumo também inteligente. Elas retiram da natureza e, ao mesmo instante, repõem. Se alguém aqui é vendedora ou revendedora da Natura, pode asseverar o que eu estou dizendo. E a CEMIG é uma empresa de energia de Minas Gerais. Todas essas 3 têm em comum a preocupação com o meio ambiente. E é saudável para a gente saber que existem empresas no nosso país que se preocupam com isso. Que a gente não está só nesse olhar desperto para que isso acabe de vez. Existem pessoas que realmente trabalham. Existem ONGs, pequenas ONGs, no Brasil todo, que se preocupam com isso. Que se preocupam com os animais, que se preocupam com a poluição, que se preocupam com minimizar o sofrimento daqueles que são necessitados. Né? Então, graças a Deus que existem essas empresas. Eu tenho um vídeo aqui, espero que todos consigam ler. Ele é um vídeo de uma criança, que é criança na aparência física. Ela é um espírito elevado. Eu não sei se alguém já viu aqui esse vídeo, mas é muito interessante esse vídeo. E posso? Eles jogam lixo no chão, eles derrubam árvores, eles transformam florestas em prédios e estradas. Eles precisam pensar no que estão fazendo com o planeta e no que estão fazendo com os animais. Eles estão sendo péssimos. Eu poderia chamá-los de burros. Ou até mesmo usar um palavrão, aquele com a letra M. Eu vou tentar derrotá-los quando for adulto. Eu odeio eles. Bom, talvez eu pudesse fazer. Isso seria uma boa ideia. E então, você não teria... Eu vou fazer isso e lutar. Eu vou simplesmente gritar com eles. Na verdade, não. Eu não vou gritar com eles. Eu tenho uma ideia melhor. Vou gritar no ouvido deles. Eu os odeio. Eu não quero que os animais morram. Eu quero ser um adulto agora. Por que você quer ser um adulto agora, querido? Eu não quero fazer. Você pode, você não precisa ser adulto. O que você precisa fazer como criança para ajudar? Eu não sei se deu para vocês lerem. Eu tentei também acompanhar a leitura, mas não deu. A conscientização dessa criança nos faz parar e refletir. Nós ainda estamos enveredando por um caminho muito tortuoso. Essa criança, com certeza, é um espírito bem mais elevado do que todos nós.
Ela já vem com aquela consciência de que estão destruindo o planeta, o lixo, os animais. E ela clama, quando eu for adulto, eu vou gritar no ouvido dela. Criança sendo criança. E a mãe diz, você não precisa ser um adulto para você fazer diferença. A diferença ele já fez. E quando, graças a Deus, foi esse vídeo veio à tona, muita gente curtiu. Graças a Deus a internet tem sua via de bons caminhos também, né? E aí nós trazemos a conclusão. Nós espíritas entendemos que o auxílio ajudaria muito a humanidade, dando-lhe as condições necessárias para sobreviver e cumprir com sua jornada com mais dignidade. Os espíritos amigos nos mostram claramente a importância do auxílio aos irmãos sofredores, como nos diz Joana de Ângeles no livro Episódios Diários. Não te excuses de auxiliar. Se não conseguir ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Considera ela ainda, em outra passagem, nos informa. Desde que não possa erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribua para dar a tua cota de amor, por mínimo que seja. Esse deveria ser o papel da gente diariamente. A conscientização dos nossos atos, ou até a falta dele. Se quisermos realmente reencarnarmos no mundo de regeneração, temos que começar agora, hoje já. Não vamos deixar para amanhã aquilo que possamos fazer hoje. Então, que Deus nos abençoe, que façamos, que tenhamos mais consciência, porque se fosse Jesus, com certeza, ele atuaria de outra forma. Deus nos guie, nos ilumine, nos abençoe, hoje, agora e sempre. E se fosse Jesus, sendo assim, só nos resta agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer pela irmã palestrante que se encontra aqui, pelo tempinho dela que ela tirou para mostrar o conhecimento dela, né? O conhecimento do Evangelho, da doutrina. Agradecer a nossa irmã que fez a prece e agradeço a casa por essa oportunidade de estar aqui. Vamos fazer a prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia me dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos, Senhor, aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação, pois livra, Senhor, de todos os males. Sendo assim, Senhor, meu Pai Jesus amado, certo da tua presença, certo da presença dessa equipe espiritual amorosa que aqui se encontra, é que damos, Senhor, por finalizado os trabalhos de hoje da casa. Que teu nome seja louvado hoje, agora e sempre.